lá em João capítulo 12, o versículo de número 24 e o versículo de número 25. O momento que o André falou sobre a Arca da Aliança para nós trazermos, para fazer essa simbologia, disse para ele: vamos deixar lá em cima do púlpito, amém? Em nome de Jesus, simbolizando essa presença maravilhosa de Deus para os nossos corações. João capítulo 12, versículo de número 24 e versículo de número 25. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Amém? Você pode se assentar no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele morreu para que hoje eu e você viéssemos a ter vida. Foi Jesus que proferiu essa palavra, dizendo: se uma semente, um grão de trigo, ele não cair na terra, ele não morrer, não pode produzir frutos. Você já notou que toda semente, ela precisa morrer para depois ela produzir frutos? Jesus, ele precisou morrer para que hoje eu e você estivéssemos aqui celebrando o seu nome. E é sobre morte que eu quero falar nessa noite com você. É sobre morte que eu quero ministrar ao teu coração. Mas não uma morte física, mas uma morte espiritual. Quando nós morremos, verdadeiramente, nós abrimos espaço para que Deus possa agir na nossa vida. Quando nós morremos a cada dia para o mundo, para o seu sistema, quando morremos para a nossa carne, nós damos total e livre acesso para o Espírito Santo preencher o nosso coração com os sonhos e os projetos de Deus para a nossa vida. Amados, esta palavra Jesus proferiu falando da sua morte, mas hoje ela é para mim, ela é para você. Quanto mais eu morro, mais eu vejo a manifestação de Deus na minha vida. Quanto mais você morre para aquilo que perturba a tua alma, para aquilo que prende o seu ser, mais você vai viver para o Senhor. Amados, eu separei aqui alguns tópicos que eu quero passar para você nessa noite, e eu gostaria que você colocasse dentro do teu coração. Você sabe que eu gosto de falar sempre separando os tópicos. Jovem, traga às vezes um caderno, alguma anotação, anote, amém? Como na escola bíblica, como os princípios que nós estamos falando sobre ofertar, traga um caderno, alguma coisa, anote, vai ser muito proveitoso para você na manhã. Eu quero falar sobre morrer, mas antes, eu quero falar sobre a oportunidade. Jesus, ele expressou aqui a respeito da sua morte, e a Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, eu vou fazer morada, eu vou cear com ele e ele vai cear comigo. A nossa vida, ela é feita de oportunidades, e às vezes a oportunidade não bate duas vezes na porta da nossa casa, na porta da nossa vida, como é com um emprego bem sucedido, alguma coisa dessa vida. No reino espiritual é da mesma maneira. Pode ser que amanhã, jovem, preste atenção nisso, você não vai ter a oportunidade que você está tendo nessa noite. Pode ser que amanhã você não vai ter a oportunidade de ouvir esta palavra, porque quem diz para mim e para você que eu vou ter essa oportunidade amanhã novamente? O dia de amanhã não existe ainda, nós temos somente hoje. E quantas pessoas têm deixado passar desapercebida a oportunidade que Deus tem dado a elas? Agarre essa oportunidade nessa noite, agarre essa palavra, diga: Senhor Jesus, entra no meu coração, eu quero cear contigo, ceie comigo por toda a minha vida. Faça isso nessa noite, faça um voto. Essa palavra não é somente para pessoas que não se converteram, que não aceitaram a Cristo
como seu único e suficiente Salvador, mas são para pessoas que estão dentro da igreja de Cristo, que estão com a porta do seu coração fechada. Uma vez aceitou a Cristo, mas hoje tem fechado o seu coração para os seus mandamentos. E entremos nesse texto. Primeiro, é preciso morrer a cada dia para que nós possamos gerar frutos. Paulo ele diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, agora eu vivo na fé no Filho de Deus que se amou e se entregou por mim mesmo. Paulo está dizendo assim: olha, a partir de hoje, momento que eu recebi a Cristo, no momento que Jesus causou uma virada na minha vida, eu estou crucificado. Este corpo, essa minha carne, ela está crucificada. E agora a vida que eu vivia na carne, para os desejos pecaminosos, agora eu vivo na fé no Filho de Deus que se amou e se entregou por mim mesmo. Paulo está se expressando assim: a cada dia eu vou viver essa crucificação na minha vida. Amados, a cada dia nós temos que levar esta morte no nosso corpo físico, esta morte espiritual. Quando nós nos batizamos, quando nós somos imergidos na água do batismo, nós estamos fazendo uma declaração exterior de uma obra que se iniciou interior em nós. Interior por quê? No momento que nós aceitamos a Cristo, essa decisão partiu do profundo do nosso ser. Eu preciso de mudança, eu preciso mudar. E quando nós nos batizamos, nós estamos declarando aos homens, ao mundo, que nós estamos sendo sepultados. O velho homem está sendo sepultado, e nós estamos se levantando, ressuscitando para uma nova vida. Amados, a cada dia nós devemos morrer para os nossos desejos pecaminosos, para o nosso ser, para a nossa carne, para que os frutos de Jesus possam ser produzidos na minha vida e na sua vida. É impossível produzirmos frutos se nós não deixarmos o nosso ego, se nós não deixarmos o nosso orgulho, se nós não deixarmos a nossa ganância, se nós não deixarmos os nossos desejos. É impossível. Sabe por quê? Eu entro aqui em outro ponto, porque quando nós morremos para estes desejos, nós damos espaço para o Espírito Santo trabalhar, e quando ele entra, ele traz a vida de Jesus em nós. A cada dia que nós dizemos: não, eu não vou fazer mais isso hoje, porque eu quero viver a vontade de Deus, amados, nós damos espaço. O Espírito Santo ele entra, ele diz: eu tenho total liberdade, eu vou começar a agir através da vida dele e através da vida dela. Paulo, quando ele expressou essa palavra, ele estava dizendo assim: se eu não crucificar, eu não vou dar espaço para o Espírito Santo. Amados, nós somos seres humanos e nós estamos sujeitos a cada dia de fazer um altar diferente, para um Deus diferente no nosso ser. Você já notou? Quantas são as vezes que nós preenchemos o nosso coração com diversidades dessa vida, mas o espaço que é para Deus agir, ele fica pequeno? Você já notou? Amados, nós temos tempo para tudo nessa vida. Nós temos tempo para passear, temos tempo para ir no melhor shopping, temos tempo para passar as férias, temos tempo para namorar, temos tempo para casar, temos tempo para construir a melhor casa, temos tempo de construir os melhores e os maiores sonhos, e nós nunca temos tempo para Deus agir na nossa vida. Você já notou como que é difícil ficar 1h30 dentro da igreja? Você já viu como que é difícil adorarmos o Senhor 30 minutos, 40 minutos? Amados, mas quando nós dizemos: não, eu quero ser diferente, eu quero morrer, eu quero viver a vontade de Deus, amados, nós damos espaço. E é por isso que Paulo ele diz que nós devemos morrer a cada dia, que nós devemos crucificar o nosso corpo do pecado, para nós darmos espaço para o Espírito Santo. Qual o espaço que você tem reservado para Deus no teu ser? Qual o espaço diário que Jesus tem tido dentro do teu coração diariamente? Quanto tempo você tem separado para a palavra de Deus?
Quanto tempo você tem separado durante a semana para você jejuar na presença de Deus? Quanto tempo você tem separado durante a semana para fazer a visita para um amigo seu que 3 semanas passadas ele estava aqui no culto de jovens e você notou que a sua presença não mais está perto de você e você foi visitar essa pessoa? Você tem tempo para ficar 3 horas em frente ao computador? Você tem tempo durante a semana de estudar 10, 15 horas para aquela prova que você precisa passar? Mas quanto tempo você tem dado para o teste espiritual? Quantos são os jovens que na sua maior luta, na sua maior dificuldade, ele não consegue sair, ele não consegue vencer? Quantos são que não estava ontem juntamente contigo aí, e ele não está mais porque não conseguiu vencer os desafios da vida, não conseguiu morrer para aquilo que afligia a sua alma? Amados, eu quero dizer para você, é noite que o Espírito Santo quer nos levar a crucificar muitas coisas que estão atrapalhando a minha vida, que está atrapalhando a sua vida, da bênção de